Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, eu sou um dos membros aqui da equipe do PET Sem Mistério. Nós vamos dar continuação à aula da semana passada, né? Para quem está nos acompanhando, a gente está no mês de novembro, então a gente está dando foco no Novembro Azul, né? E a gente está falando sobre os PET PSMA, né? Desculpa, isso. E eu estou falando sobre pitfalls. Na semana passada eu falei sobre distribuição fisiológica variável, né? E da importância de entender ela e para a gente poder também chegar um pouco mais agora nas alterações benignas e malignas aí, que vão concentrar o PET. Dentro das captações patológicas benignas, é importante lembrar que captações leves, inespecíficas, podem ser vistas em linfonodos muito distantes, como estações axilares e hilares, estarem relacionadas à etiologia reativa apenas, tá? Normalmente são linfonodos que vão ter um hilo gorduroso, tá? Não vão estar aumentados de tamanho, tá? E isso pode estar relacionado simplesmente com um processo reativo do paciente. Contudo, quando a gente começa a ver uma captação em estações linfonodais contíguas, tá vendo? Não é um paciente que tem uma doença ascendente nem nada do tipo, né? É importante a gente lembrar e considerar algumas possibilidades, porque como a gente falou, o antígeno transmembrânico do PSMA, ele não é específico, entendeu? Do, desculpa, do câncer de próstata, né? Nesse caso aqui, é um paciente que tinha uma doença granulomatosa, tá? E alguns linfomas também podem apresentar concentração de PSMA relacionada à parte de neovascularização, tá? Então, é possível lembrar quando você vê esse tipo de cadeia que isso não necessariamente pode ser doença. Outras captações patológicas benignas são a inflamação e a infecção. Elas podem simular algum grau de malignidade, tá? O PSMA pode ocorrer também em pneumonia, telectasia, em relacionados a placas pleurais, como amianto, né? Ou até em arterioscleróticas, relacionando um processo inflamatório dessas placas aí, né? Esse caso aqui é um paciente que tinha umas placas pleurais já estáveis há um bom tempo, né? E é um paciente com câncer de próstata, veio para avaliação e acabou que o achado era bem característico da exposição ao amianto, já ciente previamente pelo paciente, né? Mas, como captação, ela existe como provavelmente por causa do processo inflamatório que estava acontecendo nessa região. Uma outra entidade benigna que pode apresentar é a doença de Paget, né? Entre as diversas hipóteses, aí vai cair ainda na neovasculatura do Paget, né? E também pelo aumento de consumo na região e aumentando o aporte do traçador. Contudo, uma das coisas importantes é lembrar que o Paget vão ter um achados típicos na tomografia, né? Incluindo uma esclerose difusa, um espessamento do córtex, uma expansão óssea, né? E esse aqui é um caso, tá vendo? O PSMA concentra, né? Mas você consegue, pela tomografia, ver que o córtex está espessado, tem um trabeculamento grosseiro, né? E o osso tem um aspecto insuflativo, expansivo, né? Envolvendo o ilíaco direito desse paciente. Outras captações fisiológicas possíveis. A fratura, tá? E aí, normalmente, no local da cicatrização, esse PSMA vai concentrar. Algumas alterações degenerativas da coluna vertebral e periférica pode apresentar também concentração de PSMA. E cuidado para lembrar, para não interpretar como doença metastática. Contudo, é importante também lembrar que uma possível metástase adjacente ao aspecto subcondral pode acabar sendo negligenciado, pensando nessa alteração degenerativa, se essa metástase estiver bem localizada aí. Então, é importante olhar muito bem a estrutura anatômica óssea desses locais, tá? E aqui a gente vamos ter dois casos, tá? O primeiro aqui é um paciente que tinha uma dor muito intensa no cóccix, tá? Perdão, no sacro. E aí, um paciente com câncer de próstata veio com uma investigação de uma possível doença metastática e tudo.
E no PET-PSMA dele, ele tinha uma fratura em H característica de queda. E essa captação realmente acontece bem na fratura em H que ele tinha nessa região, tá? Que é uma fratura típica de Duas, né? Outra aqui, ó, é um arco costal, tá vendo? Bem concentrante aqui, e na tomografia a gente consegue caracterizar muito bem essa captação na fratura. As alterações degenerativas, né? Então aqui a gente vê mais um, ó, na L5-S1, tá vendo? Nesse osteófito, né? E tem as alterações osteoartríticas, né? Dos quadris, né? E a bilateral, você vê uma captação leve de PSMA, e isso está relacionado com um processo degenerativo. Ali é inflamatório. Então, assim, é importante tentar olhar na tomografia, caracterizar a estrutura óssea na qual esse PSMA está se concentrando. Uma outra coisa que pode acontecer de captações patológicas e ou uma distribuição fisiológica variável, poderia ficar na primeira aula ou nessa segunda, é na ginecomastia. O mecanismo ainda não é bem claro por que isso acontece, assim, mas isso pode acontecer. Alguma das coisas, acredito, também pode estar relacionado com a terapia antiandrogênica que esses pacientes recebem e desenvolvem essa ginecomastia, mas a captação, entendimento total dessa captação do PSMA ainda não está muito bem definida, tá? Outras neoplasias, está falando de alterações benignas, né? E aí a gente tem algumas patologias agora que a gente vai falar como se fossem malignas mesmo, né? Que o motivo vai ser que o PSMA vai se apresentar nas células endoteliais do leito capilar, da neovasculatura que está acontecendo no tumor. E aí a gente, entre os principais, vai ter o câncer de pulmão, não pequenas células, o adenocarcinoma gástrico-colônico, o carcinoma renal, o tumor neuroendócrino, gliomas, câncer de mama, carcinoma hepatocelular. Aqui a gente tem um caso interessante para a gente poder ver, né, que da importância de entender tudo isso. É um paciente, são dois pacientes com massas pulmonares, tá? O primeiro caso da esquerda aqui é um paciente que teve uma prostatectomia há 12 anos, seguida de uma radioterapia, sentiu negativa, e tinha essa massa infiltrativa pulmonar. Não achou nenhum outro sítio, PSA elevando, PSA já estava em 8, né? E a biópsia confirmou que era uma recorrência bioquímica. Já do lado direito, eu tenho um paciente também para investigação de 8 anos após a bracterapia, apresentando um nódulo pulmonar especulado, tinha os linfonodos retroperitoneais, já confirmando a recorrência, e, na verdade, era um adenocarcinoma primário nesse paciente, enquanto o outro era metastático. Então, é importante a gente ficar de olho. Nesse outro caso aqui, ó, eu tenho um paciente que tinha um PSA de 3.607 no momento do exame. Ele já tinha feito uma prostatectomia 12 anos atrás, tá? E ele apresentava uma lesão lítica esquerda, no ilíaco esquerdo, ficou muito bem definida, né? Que era a recorrência bioquímica dele, contudo, aqui ó, o ilíaco aqui também, bem caracterizado, né? Ele tinha uma hipercaptação no reto, com espessamento, né, nessa região, né? E a biópsia confirmou que era um adenocarcinoma primário. Nessas imagens de baixo, a gente tem um paciente com 8 anos pós-prostatectomia, com bloqueio hormonal, né? Uma recorrência bioquímica aí já com PC de 22. E a hipercaptação vai acontecer na parede do reto, tá? Apenas. E foi confirmado que, na verdade, era metástase e não era um primário de próstata, perdão, de reto, diferente do primeiro caso. Tá? Então é importante entender as estruturas e muitas vezes esses pacientes vão para confirmação anatomopatológica. Tá? Continuando aí em outras neoplasias, né? Uma delas possíveis é o carcinoma renal, tá? E esse é um paciente, né, que mostra uma massa renal aqui, esquerda, uma captação bem heterogênea de PSMA que confirmou um carcinoma renal. Nessa daqui eu tenho um paciente com um nódulo, tá? Pancreático intensamente captante, ó, o PSMA, tá vendo? Ó? E no qual era um tumor neuroendócrino.
Esse é um outro caso de um achado incidental de lesão grande, né? Captações hepáticas nessas lesões, captação ávida, captação de PSMA nessas lesões hepáticas, e aí isso ficou de improvável sítio de metástase, mas foi confirmação de biópsia e viu um carcinoma hepatocelular bem diferenciado. Uma das coisas também importantes lembrar de outras estruturas é o schwannoma e o adenoma folicular de tireoide, que podem apresentar captação de PSMA e até o carcinoma diferenciado, tá? Então, uma possível captação de PSMA, o paciente tem que ser avaliado por PAF, né? Aqui um paciente não tem o anátomo dele, mas mostrando uma captação. Então, esse paciente, devido à possibilidade dessas lesões malignas concentrarem, ele possui indicação de prosseguir a investigação. E aí, pessoal, eu acho que uma das coisas interessantíssimas é ter um resumo de consulta. Eu falo que eu tenho para algumas doenças, para alguns exames e para PET e PSMA, acho que a ideia vai ter que é a mesma, né? De falsos positivos. E nessa tabelinha, junto àqueles trabalhos, mostra os de causas de falsos positivos relacionada a osso, relacionada a vaso, inflamatório e infeccioso, separa as doenças benignas e separa as doenças malignas, citando uma a uma aí para vocês. Então, na hora de encontrar uma história de um paciente, permitir uma rápida consulta e ter isso à mão é extremamente válido. E para poder concluir, quando você encontra algum tipo de lesão desse tipo, é lembrar que esses pacientes vão ter que histologicamente para uma confirmação, quando vem uma captação tão estranha, né? Porque metástases atípicas são mais comuns do que uma segunda neoplasia primária, né, desse paciente. Então, você vai ver uma captação fora, você vai falar, com certeza é um câncer de pulmão. Mais provável ainda, se não for um paciente não tabagista e tudo, é que aquilo ainda, eventualmente, se ele não tiver nenhum outro sítio de recorrência e o PCA muito alto, aquilo possa ser realmente uma metástase atípica desse paciente. Mas isso vai ter uma necessidade de confirmação histológica, tá? Lembrar que o PSMA não é tão raro, aliás, não é tão específico, né? Como comecei a aula falando para vocês, né? Que essas infecções, neoplasias, vasculopatias podem concentrá-lo, né? A captação anormal, a maior parte, a suposta explicação é que isso vai acontecer devido à neovascularização, tá? E normalmente ela não é tão intensa quanto no câncer de próstata, apesar da gente ver algumas estruturas como aquele tumor endócrino com uma avidez excepcional aí, tá? Mas uma das coisas que muitas vezes pode ajudar é lembrar que a captação supostamente pode ser um pouco menos intensa, saber o tipo histológico do seu paciente, saber se ele, o PSA dele, saber se reparar se o exame você já está encontrando uma recorrência bioquímica em outro sítio para ele, porque se ele não tiver nenhum sítio, você tem uma lesão, às vezes vai poder pesar na avaliação desse caso, entendeu? Então é isso, gente. Eu recomendo aqueles artigos da primeira aula. Acho que vale muito a pena ter e ter uma tabela para consulta, porque assim, do mesmo jeito, né, que no FDG o que não brilha nem sempre é doença, né? Pode ser outras coisas. Nem tudo que brilha no PSMA é câncer de próstata. Com o tempo a gente acabou vendo e aprendendo isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Se gostou, curte aí, compartilha. Obrigado para quem é recém-chegado. Bem-vindo a todo mundo aí.